Olá, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre um discípulo termina o que começa. Nós vemos tantos começos, tantas pessoas que começaram bem, que tiveram inícios fantásticos, fabulosos. Alguns foram diminuindo o ritmo, outros pararam bruscamente e uma boa parte não conclui aquilo que começa, não termina, não dá continuidade, né? Desiste, se decepciona e tantas outras coisas. E nós vemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, algumas pessoas se frustram, se decepcionam com a sua vida, com o casamento, com a família, com os negócios, com a profissão, se decepciona com o seu próprio corpo, se decepciona com as suas finanças e com tantas outras coisas, e com Deus, e com a igreja, e com a liderança. E muitos param, desistem, e isso não é bom. Lucas no capítulo 14, 25 em diante, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não obedecer a seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes o nosso ir a Cristo aborrece alguém, entristece alguém, decepciona alguém. Ele continua: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz a fazer as contas dos gastos para ver se tem o que acabar. Para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. É uma vergonha, né? A obra inacabada. Muitas vezes a nossa própria vida é uma obra inacabada. Tantos começos e não terminamos, tantas coisas iniciamos e não terminamos. E aí ele continuou: Qual é o rei indo à guerra e a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele, ou com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Discípulo fala de renúncia, de deixar, e muitas vezes nos apegamos a tantas coisas que não tem tantos valores assim, que não é tão importante. Talvez nós não vemos que o mais importante é Cristo, e tudo aquilo que precisamos deixar para conquistar, para ganhar, para estar com Deus, com Cristo, não tem tanto valor assim. Talvez temos dado um valor exagerado a coisas que não têm valor. A palavra de Deus fala que discípulo é o seguidor. Discípulo de Cristo é seguidor de Jesus. A Bíblia fala de nós levarmos a cruz, né? E era uma prática dos romanos, e Jesus leva essa mensagem mostrando como que os romanos faziam da própria pessoa que ia ser crucificada, carregava a sua própria cruz. Ele usou esse termo para ensinar as pessoas sobre isso, sobre seguir a Cristo, sobre submissão total a Cristo, a Deus. E em alguns casos essa submissão conduz à morte. Nós vemos tantas pessoas que morreram por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Vir após mim, aquele que vier após mim, significa que você vai continuar a obra de Cristo. Cristo deve aparecer, ser destacado, ele vai à frente, nós sermos guiados por ele. E muitas vezes nós começamos as coisas e não terminamos, e melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Eclesiastes 7:8 diz: a Bíblia adverte a nós não só começarmos, mas terminarmos. E quando nós vemos algo feito pela metade, algo inacabado, nós pensamos: será que faltou tempo? Será que faltou recurso? Porque essa pessoa não concluiu? Será que outra coisa tomou o lugar que ela estava fazendo? Ela pensou em outra coisa? Será que não era aquilo que a pessoa esperava no meio, no
caminho, no decorrer, ele pensou bem, aí sim analisou que não deveria ter começado e parou, né? E muitas vezes é melhor nós não começarmos e não terminarmos. Muitas vezes nós falamos que tem faltado tempo, né? Jesus saiu da eternidade, entrou no tempo para levar o homem do tempo para a eternidade. Ele veio. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a humanidade, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus tem nos dado todo o tempo. Nós achamos tempo para tudo. Nós achamos tempo para trabalhar, para viajar, para divertir, para a família. Nós achamos tempo para orar, para ler. Nós precisamos achar tempo para estar com Cristo, com Deus, fazendo a vontade dele. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas. E há tempo para comprar, para vender, para rir, para chorar, para construir, para derrubar, para costurar, para rasgar. Há tempo para todas as coisas e nós precisamos encontrar tempo para Deus. Amém? Falta de recursos. Deus tem nos dado a palavra, Deus tem nos dado o Espírito Santo, Deus tem nos dado os dons, talentos e as habilidades. E a própria palavra diz: não extingai o Espírito, buscai com zelo os melhores dons. Não podemos dizer que não acabaremos algo nessa vida, ou na nossa vida espiritual, ou no nosso ministério, por falta de recursos. Deus tem nos dado os recursos, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos dado os dons, os talentos, o Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo que vos conduzirá a toda a verdade. Outra coisa tomou lugar. Quantos deixam de ir à igreja por questões mínimas, sabe? Um programa na televisão, um futebol, um aniversário, tudo tem a sua importância a seu devido tempo. Nós podemos fazer essas coisas não em detrimento da casa do Senhor, de buscar a Deus, de cultuar ao Senhor. A Bíblia diz na segunda carta a Timóteo, dizendo: ninguém se alista, se embaraça com as coisas desta vida. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. A Bíblia diz: olha, se nós nos alistamos, se nós nos tornamos cristãos, não se embaraça, não vive embaraçado. Peça a Deus que te dê caminhos desembaraçados, jornada feliz. A outra coisa que nós podemos ver é que nós não terminamos aquilo que nós começamos, porque talvez nós estamos deixando as coisas de uma forma relaxada ou preguiçosa. Pior coisa para uma pessoa é saber que ela poderia ter acabado algo, mas não acabou por relaxo ou preguiça. Nós precisamos perseverar, resistir ao sofrimento com paciência e saber que nós vamos enfrentar lutas e adversidades. Porque muitas vezes também alguém não termina, porque não era aquilo que esperava. Quantos jovens começaram a faculdade, fizeram o vestibular e depois de um ano terminaram, desistiram, voltaram atrás, não era o que eu pensava. Quantas vezes decepcionaram? Se alguma pessoa terminar a sua caminhada cristã, nunca pode dizer que decepcionou com Deus. Deus não nos decepciona. Oséias capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. E nós podemos fazer como Jó: antes eu te conhecia somente de ouvir, hoje os meus olhos te contemplam. Daniel conheceu mais o Senhor lá na cova dos leões. Então nós podemos ter experiências maravilhosas enquanto nós estamos servindo a Deus. E se nós não sabemos se vamos terminar ou não, aguarde um pouco, vamos esperar um pouco. A melhor coisa a fazer é não começar, para evitar coisas mais ruins, vergonha, humilhação, e uma obra inacabada, dá o direito das pessoas julgarem, falarem, criticarem.
Mas nós podemos olhar para esse texto. Se precisa renunciar, renuncia. Tudo que nós vamos renunciar não tinha tanta importância assim. Não que você não tenha que estudar, trabalhar, ou ganhar o seu sustento, mas quer dizer que na vida, e na minha vida, e na sua vida, Deus deve estar acima de tudo, e que nada deve tomar o lugar de Deus na nossa vida. Quem é o seu bem maior? Onde está o seu tesouro? O final de quem não parar e não ficar pelo caminho é o céu. Nós vamos chegar ao céu. Por isso, um verdadeiro discípulo termina o que começa. Deus te abençoe. Vamos começar, mas vamos concluir tudo aquilo que nós começamos, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.